Continuando o nosso conteúdo, fazer agora o exemplo 3, tá? Exemplo 3. Determinar a seção do condutor pelos critérios de capacidade de condução de corrente e queda de tensão do circuito mostrado na figura seguinte. Essa figura aqui, tá? Sabendo que serão utilizados condutores unipolares com isolação em XLPE, método de instalação conforme o método 42, admitindo uma queda de tensão máxima de 4%. Certo? Aqui nós temos a figura, até basicamente um barramento onde eu teria alguns CCMs para alimentar os motores e as distâncias entre eles. Tá? Essa questão foi desenvolvida justamente para mostrar a questão que na fórmula de queda de tensão ele é dado pelo somatório do ILC vezes IC, do produto do comprimento vezes a corrente que é percorrida por esse condutor, certo? Foi dado somente para que a gente calcule isso. Daqui a mais pouco à frente eu vou reajustar esse desenho de uma forma que a gente entenda um pouco melhor, tá? Vamos lá. Dados. Vamos lá. Eu quero saber as informações. Isolações XLPE, tá, o condutor. Método de instalação, método 42. Isso aqui vai me dar o método de instalação que eu vou olhar já em uma tabela. Queda de tensão igual a 4%. E eu tenho os dados da figura. Agora eu vou fazer essa figura de uma forma mais simples para a gente entender, tá? Seria basicamente o que? Eu tenho aqui um QGF, tá? Desse QGF sai para um CCM chamado de CCM1, tá? Desse CCM1 vem para um CCM2, CCM3, CCM4 e por fim CCM5, tá? Cada CCM desse vai alimentar o seu respectivo motor. Eu tenho aqui os dados, motor potência, fator de potência, só que isso aqui, para simplificar minha vida, eu já coloquei as correntes de cada ramo desse. Aqui eu tenho uma distância de 8 metros, aqui eu tenho uma distância de 10 metros, aqui 6 metros, aqui 14 metros, aqui 11 metros, tá? Aqui eu tenho uma corrente de 28,8 amperes, tá? Aqui eu tenho uma corrente 4, aqui é I5, certo? E 4, 11,9 amperes. E 3, 28,8 amperes. E 2, 26 amperes. E 1, 7,9 amperes, tá? Aqui eu tenho essa figura. Com isso, eu sei que a corrente que vai passar aqui, ó, por esse condutor, que é o que eu vou dimensionar esse condutor aqui, ó, tá? Vai ser a corrente do CCM5, que por sua vez vai ser igual ao I5, tá? Aqui a corrente que vai passar por aqui vai ser a corrente do CCM4, que vai ser o somatório do CCM4 mais o CCM5, tá? E assim por diante, ok? Aí nós vamos ver, primeiro vamos pegar o método de instalação aqui, vamos olhar na tabela, ok? Vamos lá para a tabela. Aqui na tabela 33, certo? Eu tenho os tipos de linha, tá? Eu tenho o método de instalação e o método de referência. Como foi dado é o método 42, nós vamos descer aqui até encontrar o método 42.
aqui, o método 42, esse método aqui, ó, tá? É o método B1. Por que eu tenho que saber isso aqui? Porque em função desta informação, método B1, A1 e assim por diante, é onde eu vou pegar vou dimensionar o condutor pelo critério de capacidade de condução de corrente. Esse é o primeiro critério que vai ser dimensionado, ok? Vamos lá. Voltando aqui para a minha questão, nós devemos calcular as correntes nesses trechos aqui, nesse trecho de 8 metros, nesse trecho de 10, que são os condutores principais. Eu não estou calculando esses condutores aqui, tá? Eu estou calculando o meu desejo, o cálculo que eu quero são esses condutores aqui, onde tem as distâncias, tá? Eu vou chamar esses aqui de trechos, tá? No caso, são os trechos de condutores. No caso, eu vou chamar eles como C, ou seja, circuito 5, 4, vamos chamá-los de C, tá? C5, eu tenho que saber quem é a corrente que passa por esse trecho aqui, C5. C4, C3, C2 e por fim C1. Por que eu tenho que saber quem são essas correntes? Porque o primeiro cálculo que eu vou fazer é pelo critério de capacidade de condução de corrente. Esse critério de capacidade de condução de corrente, eu tenho que partir das correntes nominais e encontrar a corrente corrigida e, posteriormente, identificar qual é o condutor que atende. Tá? Nesse trecho C5, que esse trecho aqui, se observar, vai passar somente a corrente do centro de comando 5, ou seja, não tem nenhuma divisor de corrente aqui, ou seja, vai ser 28,8 amperes. Eu já tenho essa corrente aqui de cara, tá? Já nesse trecho aqui C4, vou colocar aqui C5, C4, C3, C2, C1. Nesse trecho C4, vai ser a corrente do trecho C5 mais essa corrente I4 aqui. Tá? Ou seja, C4 vai ser o C5 mais a corrente I4, que é um divisor, aqui é um nó, tá? Se eu quero saber quem é essa corrente aqui, vai ser a somatória dessa corrente que está saindo mais essa outra que está saindo. Ou seja, isso aqui vai ser 28,8 mais 11,9, tá? Somar aqui, 28,8 mais 11,9. 40,70 amperes. Assim como foi feito esse trecho C4, eu vou calcular o C3. No C3 vai ser igual ao trecho C4 mais essa corrente I3, ou seja, vai ser igual ao C4 mais I3. C4, 40,70 mais o I3 aqui, 28,8. Deu 69,50 amperes. Uma outra corrente. O trecho C2 vai ser o trecho C3 mais essa I2. C3, 69,50 mais o I2, 26 amperes. 95,5 amperes. Encontrei uma outra corrente. O trecho C1 vai ser o C2 mais essa corrente I1, que ficou 95,5 mais 7,9. Deu 103,40 amperes. Ok? Aqui eu encontrei essas correntes. Por que eu devo fazer isso? Imagine aqui nesse caso que eu não preciso ter um condutor da mesma seção, ou seja, da seção que eu tive esse trecho C1, por exemplo, imagine que dê um condutor de 70 milímetros quadrados, tá? Aqui para alimentar o meu trecho. Eu não preciso ter aqui no final esse condutor de 70, eu posso reduzir a seção dos condutores em função da sua carga, tá? Ou seja, eu tenho que economizar isso, beleza? Vamos lá. Aqui, na minha questão, eu não tenho nenhuma informação sobre fator de agrupamento, fator de temperatura, não tenho nada disso. Quando eu não tenho essas informações, o que é que eu vou fazer? Vou adotar fator
de temperatura vai ser igual a 1 e o fator de agrupamento vai ser igual a 1 também, tá? Com isso eu vou calcular as correntes corrigidas. Corrente corrigida C5 vai ser igual a 28,8 dividido pelos fatores de correção, que seria 1 vezes 1, tá? Que deu igual a 28,8 amperes. Corrente corrigida C4. Como os fatores de compensação são unitários, vai ser o mesmo valor, ou seja, 40,70 amperes. Corrente corrigida C3 vai ser o mesmo valor, 69,50 amperes. Corrente corrigida no trecho 2 vai ser o mesmo valor, 95,50 amperes. E a corrente corrigida no trecho 1 vai ser 103,4 amperes. Tá? Aqui eu encontrei as correntes corrigidas. Pelo critério de capacidade de condução de corrente, o que é que eu devo fazer? Simples, eu pego esse valor de corrente corrigida, vou verificar na minha tabela para saber qual é o condutor que consegue suportar essa corrente. Simples assim. Vamos olhar na tabela. Chego aqui, ó, procurar a tabela, vai ser a tabela 37. Por que a tabela 37? Porque ele informa que o meu condutor é com isolação em XLPE. XLPE é a tabela 37, tá? Método de instalação B1. Ou seja, eu devo pegar aqui, ó, método de instalação B1. Tá? Método de instalação B1. Tenho 2 ou 3 condutores carregados. Como meu sistema é trifásico, certo? Os meus motores são trifásicos, eu devo pegar essa coluna aqui, ó, de 3 condutores carregados. Método B1, 3 condutores carregados. Dentro desses valores que estão selecionados agora, o que é que eu vou verificar? Vou verificar qual condutor que suporta 28,8 amperes. Condutor que suporta 28,8 amperes, se eu olho aqui, ó, é um condutor de 4 milímetros quadrados, que suporta até 37. Ou seja, isso aqui vai me dar um condutor de 4 milímetros quadrados, que suporta uma corrente de 37 amperes. Tá? Essa informação tirada na tabela. Agora eu vou verificar no trecho 4. Tenho que pegar um condutor que suporte a corrente de 40,7 amperes. Se eu observar o de 4, ele suporta até 37, já não vai ser o de 4, tá? Eu vou olhar aqui o de 6 milímetros quadrados, que suporta até 48. Ou seja, isso aqui vai ser um condutor de 6 milímetros quadrados, que suporta uma corrente de 48 amperes, tá? Agora eu vou verificar aqui o condutor que suporta a corrente de 69,5 amperes, que é do trecho 3. Que no trecho 3, 69,5 amperes vai ser esse condutor aqui, ó, de 16 milímetros quadrados, tá? Que suporta 88 amperes. Ou seja, que seria um condutor de 16 milímetros quadrados, que suporta 88 amperes, tá? O próximo é verificar o condutor que suporta a corrente de 95,5 amperes. Quando eu olho aqui na minha tabela, vai ser o condutor de 25 milímetros quadrados. O condutor de 25 milímetros quadrados suporta 117 amperes, ou seja, 25 milímetros quadrados suporta 117 amperes. Se ele suporta 117 amperes, ele vai servir também para o trecho 1, que a corrente máxima ou a corrente nominal é 103,4 amperes. Ou seja, vai ser um condutor de 25 milímetros quadrados que suporta 117 amperes, tá? Simplesmente o simples fato de eu ter a corrente corrigida e verificar na tabela quais são os condutores que atendem ela, eu encontrei aqui o critério de capacidade de condução de corrente. Fiz pelo critério de capacidade de condução de corrente. Agora, tá, eu vou fazer
o cálculo pelo critério de queda de tensão. Para que isso? Para verificar se essas seções encontradas anteriormente, 4, 6, 16, 25 e 25, se essas seções atendem o critério de queda de tensão, que a queda de tensão máxima foi de 4%, a queda de tensão admissível, está bem tolerável, certo? Eu tenho a equação de queda de tensão, critério de queda de tensão agora, tá? SC, a fórmula é 100 raiz de 3 vezes, vou colocar logo aqui o ρ, vezes ρ, vezes somatório, aí abre parênteses, de IC vezes LC. Tá? Como eu tinha dito, essa é a equação matemática, dividido pela queda de tensão percentual vezes a tensão, como é em trifases, meu sistema é trifásico em trifases. Tá? Essa questão foi justamente para a gente utilizar esse somatório aqui de IC vezes LC, certo? Como é que ficaria isso aqui em números? Fica da seguinte forma, SC 100 raiz de 3 vezes ρ 1 sobre 56 vezes, aqui eu vou pegar o somatório de C vezes LC, ou seja, é o produto da corrente pela distância que ela percorre. Se eu observar aqui, ó, IC5 vai ser 28,8 vezes a distância que ela percorre. Se eu olhar aqui no meu desenho, a corrente 5 só vai percorrer 11 metros. Eu volto aqui na minha equação, coloco 11, mais o IC4 40,70 vezes a distância aqui do 4, ó, 14 metros. Vou colocar aqui 14 metros, mais a corrente 3. A corrente 3 foi 69,5 vezes a distância 3, 6 metros, mais a corrente 2, 95,5 vezes a distância 10 metros, mais a corrente 1, 103,40 vezes a distância 8 metros, tá? Isso aqui tudo dividido pelo queda de tensão 4 vezes a tensão 380 volts, tá? Aqui é a minha equação completa, certo? Fazendo esse cálculo, eu vou encontrar minha seção mínima, tá? Vamos lá. Mais uma vez, pega a calculadora e vamos nós. Deixa eu colocar aqui para cima para que vocês visualizem, tá? 100 raiz de 3 vezes 1 vezes 28,8 vezes 11 mais 40,7 vezes 14 mais 69,5 vezes 6 mais 95,5 vezes 10 mais 103,4 vezes 8. Fecho parênteses. Isso aqui dividido, aí tenho que abrir parênteses, por 56 vezes 4 vezes 380. Fecho parênteses e aperto igual. Quando eu faço o cálculo, o resultado me dá 6,28. 6,28 milímetros quadrados. Essa aqui é a seção mínima dos condutores. Como eu sei que não existe um condutor de 6,28, tá? A menor seção comercial mais próxima disso aqui é um condutor de 10 milímetros quadrados, tá? Ou seja, eu não posso ter nenhuma seção menor do que 10 milímetros quadrados. Aí quando a gente vai verificar aqui na minha tabela, que a gente tinha calculado por critério de capacidade de condução de corrente, aí nós encontramos o quê? Dois casos. Esse aqui, circuito 5 não atende, ele está de 4 milímetros, eu tenho que substituir ele e colocar um condutor de 10 milímetros quadrados. Esse aqui também não atende o critério de queda de tensão, eu tenho que colocar um condutor de 10 milímetros quadrados. Ou seja, resumindo minha questão aqui, trecho 5 vai ser um condutor de 10 milímetros quadrados, trecho 4 vai ser um condutor de 10 milímetros quadrados, trecho 3, 16 milímetros quadrados,
trecho 2 e trecho 1, 25 milímetros quadrados, tá? Quando eu calculo pelo critério de queda de tensão, esse critério me dá a seção mínima do meu condutor, ou seja, nenhum condutor pode ser menor do que aquele, que no caso aqui foi 6,28, e nós temos dois valores menores que 6,28. Como a seção de 6,28 não existe de forma comercial, ela tem que ser utilizada de 10 milímetros quadrados, ok? O critério de capacidade de condução de corrente me dá a corrente que o condutor suporta, e a queda de tensão me dá a seção mínima, beleza? Aí com isso eu tenho aqui essas seções definidas agora, ok? Bons estudos, galera. Valeu!